Naquela época já existia também, mas não com os números absurdos que se tem hoje. E naquela época era muita troca de favor, entendeu? Então, por exemplo, tinha determinado jogador que tinha casa na praia, então o treinador colocava para jogar e aproveitava as férias na casa entendeu? Existia, e sempre existiu isso, nunca vai deixar de existir. Só que hoje os valores são muito são fora uma coisa absurda, entendeu? Você tem 80 jogadores. Se você fizer uma peneira, você vai ver que dos 80, acho que 20 jogam, os outros 60 não tem condições de jogar. Ou você tem que peneirar, fazer alguma coisa lá para bater. E se você fizer um pente fino lá, vai sair muito mais coisas assim duras. Mas sempre existiu isso nas categorias de base. E é um mercado que hoje você não tem tanto controle e não é tão exposto como o profissional. E eu acho que é o errado. Você deveria tomar cuidado da base. O Brasil hoje tem grandes problemas seríssimos, por exemplo, na seleção brasileira, porque a nossa formação de jogadores ela é uma formação ruim. Mas o Mundial, olha o Mundial. O Mundial está sendo diferente porque os clubes brasileiros eles estão jogando partidas únicas, vamos dizer assim. Você não tem um torneio que você joga 38 partidas contra times do mesmo nível do Chelsea. Você tem uma partida, então 90 minutos para você ali é final. Você tem duas partidas, tanto é que se você observar as 3 partidas de cada time brasileiro dentro da fase de classificação, foi assim, o Flamengo contra o Chelsea foi fantástico, depois o outro time foi mais ou menos. Você pega o Palmeiras contra o Porto, foi um time aguerrido, brigador, tal. Palmeiras, né, é competitivo. Nos outros dois, você vê o que aconteceu contra o Inter Miami. Se o Inter Miami tivesse um banco melhor, provavelmente teria vencido a partida 2-0. Você pega aí o Botafogo, não preciso nem dizer, contra o Seattle pra mim foi péssimo o jogo. Quase tomou um empate no último lance. Jogou contra o Paris Saint-Germain porque teve dificuldade, tinha que jogar ali atrás, deu certo. Mas contra o Palmeiras já também não conseguiu jogar. Então assim, eu acho que é uma ilusão dizer que o time brasileiro tem condições de jogar 30 partidas dentro de um campeonato europeu. Não acho, sinceramente eu não acho. E aí você tem o problema da base, porque nós estamos perdendo um pouco a nossa essência da base, que é a formação de atletas brasileiros. Se vocês observarem, assistirem treinos de base, o treinador fala pro atacante, pega a bola, toca e se movimenta, Não é pegar a bola e parte para cima. Pega a bola, vai lá, parte para cima, vai um contra um. Tal. Você não tem mais isso. O futebol brasileiro sempre se fez notório no mundo pela qualidade dos jogadores do meio para frente. Ronaldo, Romário, Rivaldo. Aí você vai pegando, né? É quando nós passamos a querer copiar a Europa em relação à formação de base dos nossos jogadores, nós perdemos. Você vê que a gente tem uma dificuldade enorme de ter novos jogadores. Camisa 10 hoje a gente vai buscar na Argentina. E é o terceira linha, porque o primeiro e o segundo estão na Europa. Né? O atacante também é de terceira linha, porque o primeiro e a segunda linha da Argentina está na Europa. Então, assim, para você ver as nossas dificuldades na formação de base. E assim, preparação física evoluiu muito, questão tática evoluiu muito. E aí é muito mais fácil você dar prioridades a esse tipo de atleta do que aquele atleta que talvez tecnicamente seja superior, mas fisicamente não aguente jogar 90 minutos com a mesma intensidade, como se fala hoje. Então a prioridade mudou bastante, mas o que me deixa mais assim preocupado é a não formação, primeiro, do ser humano, porque hoje cria-se uma expectativa muito grande em cima dos atletas. Então, um moleque com 12 anos já tem a responsabilidade de sustentar a família. Isso ele carrega pro resto da vida, mas só quando ele chega no profissional ele vai ver um outro mundo, um mundo totalmente diferente do que ele viu até então. Os 30 mil reais, que para mim são muito dinheiro para um menino de 15 anos, ele vai passar a ganhar 180, 200 mil com 18, 19 anos, porque é obrigado a mudar a forma de contrato e os valores por causa das multas. E aí você acaba perdendo o atleta, porque ele se perde nesse inteirinho, né? Porque não está preparado para suportar a pressão, porque todo mundo espera que ele vá arrebentar, e ao mesmo tempo ele não está pronto para ser o profissional que as pessoas esperam. Ele precisa de um tempo para se adaptar. Os últimos jogadores que nós tivemos aqui é o Endrick e o Estevão, vamos dizer assim, né? De meninos de 18, 19, 16, 17 anos que jogaram. O Estevão, o Endrick, mesmo no Palmeiras, bateu, ficou e teve uma época que ficou no banco. Veio a público, falou que sentiu a pressão, teve problemas. Demorou para ter sequência. Demorou para ter sequência. Então, assim, essa formação do ser humano... E o Estevão já tá falando que o Mundial tá mexendo com a cabeça dele, né? Essa formação do ser humano é deixada para trás. Porque o cara só tá vendo o lucro lá na frente. E é o grande erro.
primeiro você forma um homem, que vai ter a capacidade de suportar toda a pressão que ele vai sofrer lá na frente, e ao mesmo tempo você tem que formar um atleta. Repetições de números, de trabalhos técnicos, aprender a chutar no gol, aprender a fazer virada de jogo. Todos esses movimentos, eles são obrigados a chegar no profissional com eles quase praticamente o nível de cognição, né, de capacidade de execução quase no máximo, porque no profissional ele não vai ter tempo para treinar. Então na base você não faz mais isso, porque também tem a questão de você tem que ganhar, se você não ganhar você é mandado embora. E aí vale tanto para o atleta como também para o treinador. Então é um mundo profissional com meninos de 12 anos, né?